Mas nós chegou aqui o nosso primeiro convidado aqui, que é o Zé Genuíno. O Genuíno, se eu tivesse barba, estaria branca como a sua. A minha tá branca, olha aí. Você sabe que eu fui. Teve um sarau em Belo Horizonte, muito bom, que nós fizemos aí no fim de semana. E veio um sujeito falar comigo, rapaz, mas ele estava acabado. Ele estava acabado. Ele perguntou a minha idade, eu falei a minha idade, ele falou a idade dele, é a mesma idade. Ele falou, mas meu cabelo está inteirinho preto. Eu falei, tem razão, tem razão. Genuíno, eu queria que você comentasse aí o que achou do Jornal Nacional. Tá vendo uma mudança aí do padrão Globo ou não? Nassif, eu quero, em primeiro lugar, dizer para você que eu conheço o Lula desde 80. Vivi grandes momentos com ele, de vitória, momentos de tristeza, momentos de derrota. E ver o Lula, quando eu vi preso 580 dias, e ver ele no Jornal Nacional, a minha primeira reação foi de uma emoção da postura dele. Ele estava firme, contundente, alegre. Eu acho que ele estava tendo a oportunidade de falar com o povo brasileiro. E o Lula, a segunda coisa, o Lula encanta a política. O Lula é a política em pessoa. Por quê? Porque a política ela é parecida com a poesia, como dizia o Gramsci. É a arte, a política é a arte. Daqueles que se encantam com a política, com as ideias e tal. E o Lula representa muito isso. Terceiro lugar, eu achei que ele foi bem, eleitoralmente foi bem. Agora, é claro, você conhece as minhas opiniões sobre algumas questões, eu tenho opiniões bem concretas, específicas sobre o curso da entrevista. Por exemplo, sobre o tema da corrupção. Eu acho que ele tinha que ter deixado claro ali, mais ainda, de que existe a corrupção privada. Sim. A corrupção não é um mal do Estado, ela é privada. Segundo, o Que combate tu à diga corrupção. a Globo e a Copa Brasil. Claro. Outro exemplo disso é a questão dos instrumentos de combate. O Ministério Público e a Polícia Federal não pode ter essa autonomia de nem é para ser amigo, nem para ser inimigo. Nós estamos vendo duas faces do Ministério Público. No PT era o Ministério Público de prende e arrebenta. E agora? O que o Aras está fazendo? Então, eu acho, inclusive, que o papel do Ministério Público tem que ser revisto. Eu já tenho defendido isso porque o Ministério Público representa a sociedade, mas em nome de quem? Em nome do concurso? O poder emana do voto. Uma vez, o Nassif, o Ulisses Guimarães fez uma pré-eleição sobre a Constituinte Cidadã. E ele dizia que aqueles que combatiam a ingovernabilidade esqueciam que os poderes, ele dizia, executivo e legislativo vão encontrar os caminhos. Eu disse, doutor Ulisses, por que não citou o judiciário? Ele disse, menino, na época eu tinha 36 anos, lá não tem rampa. A rampa é o povo que sobe e desce. Então, eu acho que esse republicanismo, que levou a alguns equívocos, ele devia ter deixado mais claro. Em relação aos partidos políticos, há uma tentativa, Nassif, de desmerecer, de até desconsiderar os partidos políticos. Eu acho que os partidos políticos têm que passar por reforma, por mudança, mas eles são fundamentais. Senão, a consciência do povo vai ser feita pelos jornais da TV. Claro, claro, E claro, claro. os nossos blogs não chegam nem perto. E eu acho que ele falou bem de alguns pontos da pauta, mas eu acho que sobre a questão da concentração da riqueza, ele tinha que mexer um pouco nisso, porque a Certo. riqueza no Brasil está muito concentrada. Aí é grandes fortunas e lucros e dividendos. Se não mexer nisso aí, Nascer, você como economista sabe muito bem que não tem como financiar educação, saúde, assistência social. Portanto, eu vibrei, eu me emocionei de ver o Lula alegre, solto, porque eu vivi momentos dramáticos com ele. Você fez palestra na CNN, você viu como é que a gente sentia com ele. Então, ver uma liderança do tamanho dele, encarando de frente aquela que foi, durante 10 anos não ouvia ele, só dava notícia falsa, é muito importante. Eu acho que o Brasil está tendo um grande momento. Agora, esse grande momento, Nassif, não deve nos enganar dos grandes desafios que a gente tem pela frente. Não é brincadeira o que eles fizeram com esse país, né, Nassif? Então, Não, não é brincadeira, não. Ô, Genuíno, só um esclarecimento. Quando se fala CNN, não é CNN.
É a Confederação dos Metalúrgicos do país. É a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, É a Confederação CNM. Nacional dos Metalúrgicos. É porque você fez palestra lá, eu trabalhava lá, e o É, Lula teve umas 2 vezes lá, e você se lembra como é que era aquele esforço nosso para dar uma alternativa para a classe trabalhadora. Não foi brincadeira aquilo ali, né? Então, eu acho que... aliás, um ponto importante que você fala aí, Genuíno, é o papel dos partidos políticos, pelo seguinte: você tem uma mídia aí que organizava a opinião. A mídia sempre serviu, a mídia corporativa, depende dos anunciantes, depende dos governos, ela sempre serviu para viabilizar, digamos, modelos políticos que pouco inclusivos, digamos assim. Hoje elas estão. O mercado de opinião é uma confusão com as redes sociais, com as bolhas, com tudo. Então, o partido político, efetivamente, dentro de um sistema mais racional assim, o partido político é o único local que dá massa crítica para um conjunto de ideias coerentes. Né? Claro, e aí, Luiz Nassif, tem um problema sério que precisa ser colocado, que a televisão não quer colocar. É necessário, além do orçamento secreto, tem que ser combatido, a oligarquização do parlamento com o sistema uninominal, sem fidelidade partidária. O cara chega lá eleito, ele é dono do seu nariz. Não pode ser assim. É o individualismo campeando. São questões estruturais do sistema político. E você sabe que o voto, no Brasil, ele é diferenciado. Para eleger um presidente, o eleitor é um voto. Mas para eleger deputado, o eleitor não é um voto. Tem eleitor que tem peso menor do que outros eleitores. O caso de São Paulo é evidente. E eu acho que como nós estamos diante de uma crise institucional, eu acho que nós estamos numa crise institucional, uma bagunça. Por exemplo, tem sentido o Aras se reunir com os comandantes militares e o ministro da Defesa? Para quê? Essa eu não entendi também. Segundo, quais os elementos contundentes da operação da Polícia Federal? Precisa vir à tona esses elementos contundentes. Terceiro, o sistema de justiça pode sair dessa crise, com a realização das eleições, como o grande protagonista de uma espécie de poder moderador da República. Isso não é bom para a democracia. Você sabe que gato escaldado de água fria tem medo. Sim. Eu acho que o Supremo está fazendo um papel importante, o TSE, porque está contendo as idiosincrasias do inominável. O inominável, está claro que ele não tem condições de ir para uma ruptura, mas ele incendeia uma base militante protofascista e está sendo a atitude do Supremo correta. Agora, o que o Congresso está fazendo, zero à esquerda, né? O verdadeiro poder político é o Congresso. Aliás, é a primeira vez na história da República que a crise é entre o Executivo e o Judiciário. Sim. Quando devia ser com o Congresso, porque o Congresso é o poder que emana da soberania popular, que é o voto. Então, são questões sérias que a gente tem que levar isso em conta. E eu acho que, agora, eu digo para você que o Lula, imaginar, Nassif, 6 anos, Dilma golpe, a eleição do inominável, o PT perseguido, não podia usar vermelho, não podia usar estrela, Lula preso 580 dias. Imaginar que há uma janela de oportunidade de virada geral, isso é uma declaração, isso é uma lição daqueles pessimistas que não acreditam no povo, na história e nem na luta de ideias. Agora, Genuíno, que a gente vai chegar nisso. E eu acho que o Lula é um fenômeno porque é o papel do indivíduo na história. O Lula é maior do que ele mesmo. Sim. Eu acho que ele é um símbolo que vai, é um exocete que vai por aí, porque ele representa aquilo, Nassif, é o novo querendo derrotar o velho, e o velho não quer ser derrotado, o velho não quer passar. O que é o velho? É o racismo, o patriarcalismo, feminicídio, concentração de riqueza, destruição da Amazônia, destruição da cultura. E o novo, essa ideia de um país que nós queremos, um país alegre, diverso, cultural, soberano, de liberdade, do é proibido proibir. Esse é o país que quer sonhar. E eu acho que o Lula representa esse sonho. Por isso que o país ficou alegre com o desempenho dele no Jornal Nacional. Então, mas aí a gente tem um problema sério aí, que as expectativas que ele vai gerar, de um lado, realmente vai ser
a festa dessas eleições, eu acho que vai ser mais alegre do que a das diretas, mas ele pega um país desarrumado, completamente desarrumado, um país em que o Bolsonaro cai, mas o bolsonarismo persiste, e uma rede de alianças que eu não sei até que ponto ele vai conseguir resolver alguns problemas que são centrais aí na questão da tributação de ganhos de capital, na questão de câmbio, na questão da apropriação do Banco Central pelo mercado também. Como é que você vê? Porque o Lula é um negociador, ele vai buscando as alternativas, mas é um arco muito heterogêneo aí, né? Eu considero, Nassif, que tem um tripé para esse pós-eleição, ganhando, tomando posse, que é o tripé. Qual é o tripé? Você tem que ter um presidente com credibilidade e com força popular. E o Lula vai sair com essa força. Segundo, nós temos que ter pelo menos 180 deputados federais para sair da chantagem do impeachment. Porque na hora que a gente for negociar, que não pode negociar com o Centrão, o Lula está correto, tem que negociar com cada partido. Mas se você tem 180 deputados, eles não podem vir com a chantagem do impeachment. Terceiro elemento, nós temos que construir um movimento da sociedade, uma espécie de concertação popular com os agentes políticos da sociedade, não é para dar DAS, nem para convocar para ir para apoiar o governo, é para dialogar sobre uma agenda de mudanças do país. Não é aquela democracia plebiscitária que o Ciro colocou, porque o Ciro devia informar que o presidente não pode convocar plebiscito. O plebiscito é convocado pelo Congresso, é o partido que convoca. Eu até acho que devia ser permitido que o presidente convocasse. Agora, você tem que ter uma concertação popular. Outra coisa importante, eu acho que ele tem que abrir um diálogo com a área empresarial, mas também com a área das centrais sindicais, com a área da intelectualidade, com a área da saúde, com a área dos educadores, com a área das mulheres. Por exemplo, Nassif, a pauta de defesa das mulheres tem que ser de imediata. A pauta do combate ao racismo é por decreto, não precisa de emenda constitucional. A pauta das populações originárias é por decreto. A pauta de combate ao preconceito contra a comunidade LGBTQIA+, é por decreto. Então, aquela ideia que ele falou dos governadores, ele podia também incluir um outro elemento. Além de discutir a infraestrutura do país, devia chamar os governadores e discutir o seguinte: vamos consertar um pacto de segurança pública que acabe com a mortandade. E fazer uma espécie de pacto com os governadores em torno da questão da segurança pública, se fosse o caso até criar uma Guarda Nacional com capacidade para não ficar usando o Exército. Eu acho que Forças Armadas, nós temos que civilizar o Ministério da Defesa. Não dá para ter militar dirigindo o Ministério da Defesa. Civiliza, bota um civil. Segundo, militares não é para ficar ocupando FUNAI, INCRA, Casa Civil, etc, etc. É para cuidar da defesa. E aí eu acho que são coisas assim que o país sai dessa política da barbárie. Eu acho que nós temos que isso tem que ser de imediato, viu? Assim, de imediato. Por exemplo, a questão da fome. De imediato. Isso aí já tem consenso, digamos, nesse arco modernizador aí que cerca o Lula, né? Claro. E eu defendo uma tese, Nassif, você conhece a minha opinião, eu acho que essa amplitude que o Lula construiu, e isso deve-se muito a ele, nós devíamos construir um polo de esquerda progressista que representasse uma força de 100% Lula. Nós somos 100% governo, mas nós não vamos para governo, nós não vamos querer ministério nem cargo, nós vamos estar com o governo. Está aqui as nossas exigências, as nossas cobranças. Não é cheque em branco, mas também não é detonar o governo. Nós devíamos construir um polo à esquerda, com partidos e movimentos, para que a governabilidade não fique dependendo apenas do orçamento secreto. Que aqui, para nós, com orçamento secreto, não tem governabilidade que dê jeito. Não tem, é impossível. Orçamento secreto com emenda individual, acabou o parlamento. É a coisa pior que tem. É pior do que na época da ditadura. Você abdica do poder de governar. Você é eleito presidente para quê? O orçamento. E as pessoas não se dão conta de um problema, Nassif. Quando o presidente manda uma lei e o Congresso muda a lei, o presidente veta e o Congresso derruba o veto. No caso do orçamento impositivo, não tem isso. Não tem esse ritual. Se esse ritual tem para lei complementar,
Se esse ritual tem para as leis federativas, por que não pode ter para o orçamento? Porque o orçamento é exatamente o feudo de cada deputado. Isso oligarquiza a representação do Congresso Nacional. Eu acho que nós vamos ter que fazer algumas medidas de emergência para enfrentar essa crise. Eu acho que tem algumas tutelas que nós temos que enfrentar. Por exemplo, como é que o Banco Central Independente vai cuidar do custo do país, dos juros, e o presidente fica as mãos ateadas? Não dá. Sim. Nós vamos ter que enfrentar essa questão. Não tem como. O esquartejamento da Petrobras tem que ser contido. Não tem como. Eu acho que são coisas assim, eu estou citando exemplo, de medidas que precisam ser tomadas. E eu acho que na própria amplitude da aliança tem que ter um polo que diz, nós estamos 100% com essa agenda. E essa agenda vai nos nortear no parlamento e nas ruas. Eu acho, inclusive, Nassif, que a gente devia aprender com a lição do parlamento na era do inominável. Por exemplo, eu acho que a bancada nossa devia ter polarizado mais contra o auxílio de R$ 600 até dezembro. Tinha que ter definido por tempo indeterminado. Aí polariza. Porque com a extrema-direita, ou a gente polariza e vai para a rua, então eles ficam fazendo fake news, manipulação, mentiras, e cria dificuldade para a população mais carente e desinformada. Eu acho que é uma situação nova que nós vamos enfrentar. Pela primeira vez, nós vamos enfrentar uma direita truculenta, com base de massa, fazendo oposição, se nós ganharmos a eleição. Sim. E vão ter. E esse 1 ano de dificuldade vai ser complicado para. Ela vai se tornar orgânica, essa direita. É uma direita hoje, que era uma sociedade civil desorganizada, que vai na conversa de um genocida aí, e agora vai ter a possibilidade de se organizar em cima de problemas concretos que o Lula vai ter que enfrentar nesse primeiro ano. Né? Claro. Agora, a estratégia é o primeiro ano preparar o país aí, de todo jeito, aí, na parte do orçamento, tudo para surfar depois do segundo e terceiro ano. Né? Nós temos que ter um programa emergencial de ações Sim. imediatas. Veja bem, Nassif, quando nós tomamos posse em 2003, foi um ano terrível. Nós começamos a sair da dificuldade no final de 2003, mesmo com aquela equipe econômica, eu não vou citar o nome aqui. Bem, acontece que quando a gente começou a sair, e o Lula percebeu isso, eu nunca esqueço uma reunião que teve com o ministro da Fazenda e o Meirelles, e nós do PT fomos para cima, os ministros do PT, eu como presidente do PT. Aí terminou aquele clima, o Lula disse, Meirelles, Lisboa, que agora está no INSPER, né? Meirelles, Lisboa, ministro da Fazenda, está vendo? Esses aqui que estão cobrando isso são moderados. Imagina lá embaixo como é que está. Quer dizer, eu acho que agora, eu acredito, Luiz Nassif, que o Lula tem uma capacidade de sobrevivência muito grande. E ele vai tirar leite das pedras para não colocar o capital político dele no desgaste perante o povo brasileiro. Eu acho isso. Eu acho que ele recebeu um grande presente do céu, que foi aquela crise de 2008. A crise de 2008, eu sempre brinco aí que o maior estadista brasileiro é o senhor Crise. Quando entra o senhor Crise, todos esses argumentos da financiarização, que vem desde Rui Barbosa para cá, vão por água abaixo. E o Lula foi obrigado, naquele período lá, ele foi obrigado a buscar soluções efetivas. Então, naquele período, ele tira do... Eu lembro do final de 2008, o Meirelles dizendo que a economia estava robusta, aumentando os juros, e ele monta uma equipe em que a Dilma teve um papel relevante também, sai mapeando os problemas com o pessoal do BNDES, pessoal do Banco do Brasil e tudo, resolvendo, estimulando a população a consumir, fortalecendo o Centrão, fortalecendo as conferências nacionais. Eu acho que ali nasceu o Lula estadista, aquela crise. Foi. É verdade. E daí um aprendizado, esse aprendizado que a gente espera que ele toque daqui para diante. Né? Olha, o Lula, eu conheço o Lula desde a fundação do PT. O Lula é um grande negociador, mas o Lula, como grande negociador, ele só é grande para negociar quando ele estabelece com que time ele negocia. Ele era o grande negociador das greves, mas ele tinha a classe trabalhadora por trás dele.
ele era o grande negociador no Congresso, mas ele tinha uma bancada fechada. Por isso que eu acho que é fundamental ter uma bancada de 180. Não adianta vir com chantagem de impeachment aqui. Segundo, nós não podemos negociar com o Centrão, tem que negociar com cada partido. Porque na hora que você faz o Centrão como bloco, você fica na mão dele. Não, tem que ser com cada um. Aliás, esse ponto da entrevista foi muito interessante quando ele desmistifica essa ideia do Centrão como uma frente única. Claro, tem que negociar com cada um. Aliás, o Ulisses Guimarães falava isso para nós. Quando se formou o Centrão na Constituinte, aí, isso é a memória do país. O Ulisses Guimarães chamou a gente e disse: olha, pessoal, Mário Covas, o Jobim disse, vocês ganharam o projeto que está na sistematização, mas vocês não têm maioria no plenário. Aí ele disse, mas o Centrão não tem maioria para todas as questões. Eu vou aceitar a mudança do regimento, eu vou atender parcialmente o Centrão, mas eu quero dar um recado para vocês. Peguem temas sensíveis e dividam o Centrão. Foi o que nós fizemos. Ô, Genuíno, o artigo 7, SUS, meio ambiente, a questão do racismo, empresa nacional, e fomos dividindo o Centrão por emendas. Se você tratá-lo em bloco, você dá força para ele. Agora você tem que dividir. E aí vai depender da qualidade da bancada do PT, da qualidade da bancada do PSOL, do PCdoB, do PSB, do PV, da Rede, dos partidos que estão nessa coligação, que eu acho que é fundamental para a gente conseguir esse processo. É um processo... Deixa eu dar um aviso aqui, que eu estou aqui na página do Jornal Nacional. A entrevista com a Simone Tebet começa às 20h55, viu, pessoal? Então, por isso que nós ainda não interrompemos aqui. Voltando, Genuíno. Então, veja bem, eu acho que o parlamento, mesmo que o PT não pode perder a presidência da Câmara, não é o PT, mas ter um estadista na presidência da Câmara que não faça o jogo que fez o Lira, que fez o Eduardo Cunha. Segundo, nós temos que ter uma espécie de aliança, por isso que o Lula deu muita força a isso, com os partidos, com os 10 partidos. Chamá-los, porque quando nós ganhamos a eleição em 2003, nós cometemos um erro. Era o PT e conversando na mesmo patamar com o PCdoB, com o PSB, com o PTB, com o PP. Está errado. Nós temos que primeiro considerar aquilo que o Maquiavel diz. Primeiro os fiéis, depois os aliados, por último os inimigos. Nós não podemos inverter isso. Então, nós temos que ter um polo, este polo de confiança, que é o núcleo central, o núcleo duro do governo, que não pode ser só do PT. O erro nosso é que o núcleo duro era só de petista. Você deve estar lembrando. E aí a gente passar a negociar. E eu acho que o Lula tem que negociar com o povo. Quando o Ulisses Guimarães viveu o impasse da Constituinte, ele chamou a gente para uma reunião e disse, pessoal, vocês têm força para vir para cá? Aí nós dissemos, tem, agora desde que o senhor deixe o pessoal da sandália havaiana entrar no Salão Verde. Aí ele disse, vamos combinar. Um dia entra o pessoal da gravata e outro dia entra o pessoal da sandália havaiana. Dá certo. Quer dizer, sem pressão popular, a capacidade de mudança é muito limitada, viu, Nassif? Genuíno, tem uma pergunta aqui do Ivo Zimmermann. A divisão do fundo eleitoral vai prejudicar o projeto de aumento da bancada. No Rio Grande do Sul, um importante candidato já desistiu de concorrer. Olha, eu acho que nós temos um problema, Nassif, que eu estou sendo franco. A eleição para deputado o colégio eleitoral é estadual, não é nacional, diferente de presidente. E quando você não tem chapa majoritária forte, que puxa voto, você acaba diminuindo as bancadas dos partidos, no caso do PT e dos demais partidos de esquerda. Esse é um problema. Em 2002, o Lula chegou para nós e disse, eu quero candidato próprio do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Bahia. Mesmo que a gente não ganhasse, nós não ganhamos nesses estados, nenhum deles, era para ter uma bancada. O PT chegou a 92 deputados. Portanto, só o PT. Eu acho que nós temos que fazer uma inflexão para valorizar a eleição de deputados. Eu repito, nós temos que ter, no mínimo, 180 deputados. Se a gente não tiver 180,
essa turma do Centrão vai fazer chantagem. Qualquer coisa, e o impeachment, e a CPI. Nós já vivíamos isso. Como é que o Lula enfrentou isso na época do segundo mandato? Foi fazendo a negociação partido por partido. Por isso que a crise que deu no Mensalão com o Roberto Jefferson é que ele sentiu que nós estávamos fazendo aliança mais diversificada, e ele queria que fosse centrada naquele modelo de centrão. Portanto, eu acho que vai ser um trabalho a ser feito nesses 40 dias que faltam para a eleição, para eleger deputados, que o colégio eleitoral é estadual. E o peso do eleitor é diferenciado de estado para estado. Entendeu? É. Bom, deixa eu ver aqui as questões dos nossos espectadores. O Progressistas diz o seguinte: Nassif, a tal Amanda Vettorazzo, que é do MBL, que é o Movimento Brasil Livre, tuitou a entrevista inteira do Lula no Jornal Nacional. Procura algum tweet dela durante a entrevista, do Coiso. Essa turma do Neném não engana mais ninguém. O Paulo Coelho manda o superchat aqui novamente. Aqui, o Paulo Coelho sempre presente aqui. E o Progressista lembra que o Tchutchuca do Centrão diz que tem a prisão do Calucho por fake news. Isso aí é um ponto que tá já há tempos. Esse medo da prisão não é só Calucho, né? Você tem, digamos, o Flávio Bolsonaro tendo que explicar o enriquecimento que teve, as rachadinhas, que não vão ter mais a blindagem do próprio Supremo aí, né? E o próprio Bolsonaro com tudo que... É interessante, né? Porque você pega na pandemia, não apenas os 650 mil mortos aí, mas as negociatas iniciais aí do Bolsonaro com vacinas, isso aí sumiu do noticiário. Claro. Você se lembra que ele atrasou a compra da Pfizer enquanto negociava com Índia, com tudo aí? Por isso, Nassif, que eu defendo que a campanha faça um ajuste. Botar o Covid, botar a pandemia no debate, botar a crise social no debate, botar a defesa do auxílio emergencial por tempo indeterminado no debate, o combate ao desemprego e a defesa do salário mínimo no debate, e uma proposta de reindustrialização do país. Nós temos que colocar a pauta econômica e social no debate, o que eu chamo da pauta do povo. Essa penumbra que eles estão levantando da crise institucional, da crise dos poderes, do 7 de setembro, é para puxar a esquerda para ficar discutindo se vai ter golpe ou não vai, e não discutir a pauta do povo. Nós temos que discutir a pauta do povo e, a partir dela, é que a gente quer que a eleição se realize para, através da soberania popular, encontrar os meios para resolver a crise, porque a fome, o desemprego, a miséria, o endividamento, por exemplo, não sei se você sabe, mas a proposta que teve maior aceitação nos TIC lá dos pesquisadores foi aquela sobre o endividamento das pessoas, buscar uma solução para o endividamento. Sim. Quer dizer, a situação é de aperto. Então, eu acho que nós temos que discutir a crise e a pauta do povo, apresentando sempre essas propostas, como o Lula fez ontem, em parte. Ele podia ter trabalhado com outras propostas para enfrentar esse problema, que nós vamos encontrar um país pós-guerra, é uma situação de salvação nacional. E aí eu acho que o Lula tem que chegar uma hora, eu tenho essa opinião, não estou falando em nome dele, o Lula passou pelo que passou e está colocando a vida dele para buscar um caminho para o Brasil. Aí eu pergunto, e os ricaços? Qual é a contribuição que os ricaços vão dar para tirar o país da bancarrota, sendo que eles apoiaram o golpe? Tudo bem, nós não vamos olhar com ressentimento, não. Nós temos memória, não ressentimento. Mas qual é a contribuição que vocês vão dar? A concentração da riqueza, a concentração de renda, qual é a contribuição que se dispõe a dar para enfrentar essa crise social que não é pela via do assistencialismo? Nós vamos ter que enfrentar esse problema democraticamente. E eu acho que nesse ponto aí, como o Lula é um grande negociador, e o Lula é um grande negociador, Nassif, porque o Lula ama a política. A política está no sangue, aquilo que o ACM disse uma vez, esse líder de vocês, a política entra nos poros, como na dele, né, pela direita.
Sim. É isso, a política ela faz parte da vida. O Lula se alegra com a política, o Lula vive da política, desde quando ele foi sindicalista. E eu acho que nós podemos restabelecer o primado da política, em vez de ser o primado da justiça, das armas, da violência, do fundamentalismo, é o primado da política. Vamos tratar adversários e não inimigos. Eu acho que o Lula colocou uma coisa importante ontem, que a polarização é democrática. Nós não podemos ter medo da polarização. Nós não podemos fazer guerra, mas polarização, sim. Eu acho que são esses momentos que o Brasil está retomando um caminho que foi, de certa maneira, vamos dizer assim, recalcado pela transição e foi recalcado pelo golpe de 2016, e agora aparece uma janela para a gente retomar, derrotar o passado. O passado, quando fica recalcado, Nassif, é um problema para o futuro, porque ele fica atrapalhando o futuro. Sim. Veja o que esses militares estão fazendo, o que esses cargos, o que as ameaças, milicianos, veja o que eles estão fazendo, porque eles não querem que o Brasil mestiço, o Brasil negro, o Brasil feminino, o Brasil quilombola, o Brasil da nova classe trabalhadora tenha vez. Esse é o problema. Né? Genuíno, é muito interessante, porque, digamos, esses avanços chamados civilizatórios, eles sempre tentaram ser feitos no âmbito dessa financiarização e desse mercadismo tremendo aí. Então, como que você faz? Você tem duas maneiras de você tratar as questões sociais. Uma é o reconhecimento. Então, eu reconheço os direitos, eu faço aqui cotas, eu permito que tenha mais diretores negros aqui, permito isso. E o segundo é você atuar em cima das causas específicas, que é a concentração de renda e tudo. O Lula, aliás, você botou o dedo na ferida. Se a esquerda não trabalhar nas causas, ela vai perder a força desses movimentos alternativos que vão ser cooptados por uma direita gourmet, né? Como o Barack Obama foi engolido nos Estados Unidos com todas as boas intenções, porque não conseguiu romper com essa financiarização maluca aí que tomou conta do mundo. Olha, é impossível qualquer governabilidade popular, Nassif, com a financiarização, com a acumulação dos grandes monopólios, com a dependência extrema ao centro econômico mundial do imperialismo e mantendo teto de gasto e privatização. Não tem como governar, a não ser pela via assistencial. E pela via assistencial, é como se a gente tivesse uma sangria e colocasse band-aid de esparadrapo. Nós temos que fazer cirurgia seletiva. E essa é uma questão. Aliás, esse problema do mercado, do sistema financeiro, a maneira como eles administram o orçamento, a própria dívida pública, nós vamos ter que enfrentar, porque eles fizeram uma captura dos fundos sociais, uma mudança profunda na legislação capital e trabalho e uma captura das fontes de commodities, no caso do pré-sal, proteína animal e vegetal. Nós vamos ter que discutir, por exemplo, um novo pacto da integração sul-americana. Genuíno, um ponto dos mais relevantes é a recomposição do grande pacto centrais sindicais, as federações industriais, que em algum momento, lá atrás, com as câmaras setoriais do Collor, deu certo. Quando tivemos a crise de 2008, a gente viu as centrais sindicais, junto com a BIMAC e outros aí, batalhando. O próprio Biden, nos Estados Unidos, percebeu que o fortalecimento da indústria depende muito do fortalecimento da representação sindical. Então, é esse pacto de produtividade que vai ser muito importante aí também. Como condição, Nassif, para a gente definir uma política de reindustrialização do país com inovação tecnológica. Aí, se não fizermos isso, como é que nós vamos articular e aquilo que o Lula falou ontem? Subsídio, qual é a contrapartida? Incentivos fiscais, qual é a contrapartida? Não é para botar o dinheiro nos bancos e lucrar com juros, não pode ser essa. Então, eu acho que esse pacto tem que ter muita clareza de como ele pode ser definido com critérios transparentes e claros. Porque a reindustrialização ela vai exigir essa pactuação. Agora, essa pactuação, o empresariado tem que fazer concessões à classe trabalhadora, para a gente poder dialogar com as centrais sindicais. Senão, aí você tem um ponto. Destruí-las não é o caminho.
E você tem um ponto dos mais relevantes, que ficou comprovado aí depois do Joaquim Levy para cá, que é o seguinte: sem direitos e sem você ter salários razoáveis, você não tem mercado. Claro. Então, você vê todo o trabalho que foi feito de 2016 para cá, de desmonte do Estado, desmonte de direitos trabalhistas e tudo, levou à saída do Brasil de empresas que estavam aqui há 100 anos. A Ford saiu do Brasil porque não tem mercado. Então, digamos... Agora, eu tenho a impressão que Fiesp, Ciesp estão em boas mãos hoje aí para conduzir esse pacto do lado dos industriais aí, viu? Eu acho que tem cabeças mais arejadas que nós devemos chamar para a mesa. Nós temos que criar um ambiente, Nassif, de diálogo. A democracia é diálogo, é divergência e consenso, é consenso e divergência. Essa criminalização pela via judicial, a criminalização pela via da Lava Jato, a criminalização pela via da mídia corporativa e a criminalização pela via do vale tudo, do fundamentalismo, do terço, do capital e da farda, deu nisso aí, deu numa guerra. Nós temos que encontrar caminhos para o diálogo, para o debate, com polarização, com divergência. É o chamado consenso progressivo que você vai construindo. Eu acho que o Lula está talhado para isso. Agora, ele tem que ter um time 100% fiel a ele.